You knew exactly what you were doing. Get out of my life. Darling, please, you need to calm down. I don't want to hear it. Você vai servir o café da Bianca. Marina, hoje, nesta empresa, ela fica ao meu lado. A frase de Rafael Monteiro atravessou o salão envidraçado da Monteiro Engenharia como uma lâmina fria. Ninguém riu de imediato. Talvez porque a crueldade tivesse sido tão clara que até os mais acostumados à arrogância daquela família precisaram de um segundo para entender que não era brincadeira. Marina Duarte estava parada no centro do hall principal da empresa, no 24º andar de um prédio espelhado na Faria Lima, em São Paulo. Atrás dela, a cidade brilhava pela parede de vidro. Carros de luxo deslizavam lá embaixo. Fotógrafos contratados para a festa de aniversário da empresa circulavam entre garçons, diretores, investidores, advogados, secretárias antigas e jovens executivos ansiosos por aparecer ao lado do herdeiro. Era uma noite de celebração. Pelo menos deveria ser. A Monteiro Engenharia completava 40 anos. Havia champanhe, flores brancas, taças importadas, painéis com fotos de obras históricas, maquetes iluminadas e um letreiro enorme com o sobrenome Monteiro em letras douradas. Mas, para Marina, tudo o que brilhava naquela sala parecia vidro quebrado. Rafael estava ao lado de Bianca Salles. Bianca usava um vestido vermelho justo, joias chamativas e um sorriso treinado para parecer inocente diante de câmeras. O braço dela estava encaixado no braço de Rafael, como se aquele lugar sempre tivesse sido seu. Mas não era o vestido vermelho que fazia o peito de Marina apertar, era o broche, preso no lado esquerdo do vestido de Bianca. Quase sobre o coração, estava o broche de esmeralda em forma de folha de café. Pequeno, antigo, delicado. A única joia que Marina havia herdado de sua mãe, Helena Duarte. A peça tinha passado anos guardada em uma caixinha de madeira simples. Marina a usara no dia do casamento com Rafael, presa discretamente ao buquê. Usara também no primeiro jantar de família, quando Dona Lúcia Monteiro a olhou de cima a baixo e disse que uma moça da periferia precisava aprender que bom gosto não se comprava em promoção. Marina nunca respondeu. Naquela noite, o broche estava no corpo da amante de seu marido e Bianca o exibia como troféu. Rafael segurava uma xícara vazia. Ele ergueu a mão e apontou para a bandeja ao lado dos garçons. Não ouviu. Marina. A voz dele saiu baixa, mas o microfone preso na lapela captou a frase. O som espalhou-se pelo sistema do salão, tornando a humilhação impossível de esconder. Algumas pessoas viraram o rosto, outras fingiram olhar o celular. Dona Lúcia, mãe de Rafael, sorriu com calma, como quem finalmente via uma peça incômoda sendo retirada do tabuleiro. Meu filho está pedindo uma coisa simples, disse ela, com a postura impecável dentro de um Teilhard Pérola. Não transforme tudo em drama. Marina olhou para Rafael. Ainda procurou, por um instante, algum vestígio do homem que havia segurado sua mão 2 anos antes, na porta de um hospital particular. Quando sua tia estava internada, aquele Rafael tinha tirado o paletó, colocado sobre os ombros dela e dito que ela não precisava enfrentar tudo sozinha. Aquele homem parecia ter morrido. No lugar dele estava um herdeiro duro, com mandíbula travada, olhar cansado e orgulho ferido, um homem que preferia acreditar na versão mais conveniente da própria mãe e da amante do que encarar a verdade sobre a mulher que dormia ao seu lado há anos. Bianca inclinou a cabeça. Amor. Não precisa, ela já parece bastante abalada. A voz doce escorreu pelo salão como mel falso. Depois, Bianca tocou o broche com os dedos bem cuidados. Além disso, eu não quero café. Só queria que ela entendesse que certas posições mudam. A frase foi dita com leveza, mas o golpe foi profundo. Marina sentiu a aliança pesar no dedo.
Ela estava usando um vestido azul simples, elegante. Mas sem o brilho espalhafatoso das outras mulheres do evento, havia escolhido aquela roupa porque Rafael, meses antes, dissera que gostava quando ela parecia ela mesma, sem tentar competir com ninguém. Agora, diante de todos, ele a tratava como uma intrusa. Esbroche-me, Marina disse. A voz saiu baixa, firme. Bianca abriu os olhos, fingindo espanto. Se. Ela riu sem mostrar os dentes. Rafael me deu. Disse que era uma lembrança sem valor, guardada numa gaveta. Achei tão vintage. Marina sentiu o rosto esquentar. Sem valor. Era assim que Rafael tinha definido a única herança sentimental que ela possuía. Ela olhou de novo para ele. Você mexeu nas minhas coisas. Rafael desviou o olhar por meio segundo. Foi pouco. Quase nada. Mas Marina viu. Eu pedi para esvaziar em seu armário na sala da presidência. Ele respondeu. Você não trabalha mais aqui. Um murmúrio atravessou o salão. Marina respirou devagar. A Monteiro Engenharia tinha uma sala pequena nos fundos do andar administrativo. Oficialmente, era uma sala de arquivo antigo. Na prática, era ali que Marina passava tardes inteiras revisando notas, contratos, planilhas, recibos antigos, processos que ninguém queria encarar. Ela nunca tivera cargo formal alto. Dona Lúcia sempre fez questão de deixá-la como uma espécie de ajudante sem título, mas Marina conhecia a empresa por dentro, conhecia cada rombo, cada contrato atrasado, cada fornecedor esquecido, cada obra que quase afundara o caixa, e sabia muito mais do que eles imaginavam. Você não podia fazer isso sem falar comigo, ela disse. Rafael riu com amargura. Eu não podia. Ele deu um passo à frente. Marina, você passou meses escondendo documentos da minha família. Foi vista saindo da sala de arquivos com pastas da empresa. Bianca encontrou cópias de contratos dentro da sua bolsa. Minha mãe avisou desde o começo que você não entrou na nossa vida por amor. Dona Lúcia ergueu o queixo. Uma mulher simples demais, sempre tem ambições grandes demais. A frase foi ouvida por todos. Desta vez, algumas pessoas riram. Poucas. Baixo, mas riram. Marina não chorou. Por dentro, algo se partia em silêncio, mas por fora ela permaneceu imóvel, como se a dor tivesse encontrado uma parede e não pudesse atravessar. Você viu as câmeras? Ela perguntou a Rafael. Ele apertou os lábios. Não preciso de câmera para saber quem é você. A resposta doeu mais do que a humilhação, porque não era apenas acusação. Era escolha. Ele estava escolhendo não saber. Bianca levou a mão ao ventre de modo calculado. Marina percebeu. Algumas mulheres também perceberam. O gesto foi sutil demais para ser inocente e teatral demais para ser natural. Dona Lúcia tocou o braço da amante. Cuidado. Querida, você não deve se estressar. Rafael. Então, fez algo que arrancou o último fio de esperança de Marina. Ele se colocou entre ela e Bianca. Protegeu a amante. Como se Marina fosse ameaça. Assine o acordo amanhã. Ele disse. Divórcio discreto. Sem escândalo. Sem pensão absurda. Sem tentar tocar nas ações da empresa. Você sai com um apartamento pequeno que eu comprei no seu nome e com algum dinheiro para recomeçar. É mais do que você teria sem mim. Marina olhou para a bandeja de café. Depois olhou para a multidão. Viu Dona Nair, secretária da empresa há quase 30 anos, com os olhos marejados perto da recepção. Viu seu Arnaldo, o porteiro antigo, abaixando a cabeça. Viu o advogado da família, Dr. Afonso Amaral, ajeitando os óculos e fingindo conferir mensagens no celular. Viu diretores que sabiam que ela passara noites inteiras reorganizando documentos para salvar contratos. Mesmo assim, estavam quietos. O silêncio de todos era um segundo insulto.
Rafael pegou uma xícara e colocou sobre a bandeja. Sirva. Marina caminhou até a mesa. O som de seus saltos no piso de mármore pareceu alto demais. Ela pegou a jarra de café, encheu a xícara sem derramar uma gota, levou até Rafael. Ele estendeu a mão, satisfeito por vencer. Mas Marina não entregou a xícara a ele. Ela a colocou sobre a mesa ao lado, depois tirou a aliança do dedo, o pequeno círculo de ouro, que um dia significara promessa, caiu sobre o pires com um som seco. Todos ouviram. Você não me humilhou porque eu servi um café. Ela disse, sem levantar a voz. Você se humilhou porque precisou de plateia para provar que não tinha coragem de me ouvir em particular. O salão ficou imóvel. Bianca perdeu o sorriso por um instante. Marina se virou para ela. E você pode ficar com o lugar ao lado dele. Mas tire esse broche antes de chamar qualquer coisa nesta empresa de sua. Bianca tocou a peça. Ofendida. Você está louca? Não. Marina respondeu. Estou acordada. Rafael avançou meio passo. Chega. Marina olhou para ele com uma tristeza que, por um segundo, o desarmou. Chega mesmo. Ela virou as costas. Dona Lúcia não permitiu que aquela saída fosse digna. Seguranças. Ordenou. A senhora Marina não tem mais autorização para circular pela empresa. Recolham o crachá dela. Seu Arnaldo, que estava no turno extra por causa da festa, caminhou até Marina com o rosto vermelho de vergonha. Dona Marina, ele mal conseguia falar. Ela tirou o crachá do pescoço e entregou a ele. Não se desculpe. Seu Arnaldo, o senhor está trabalhando. A frase simples quebrou alguma coisa no velho porteiro. Ele apertou o crachá com força. Marina seguiu até o elevador. Antes de as portas se fecharem, ouviu Bianca dizer alto o suficiente para todos escutarem. É impressionante como gente sem berço sempre faz cena quando perde o que nunca foi dela. Dona Lúcia respondeu. Agora ela aprende. Rafael não disse nada. O silêncio dele entrou no elevador junto com Marina. Quando as portas se fecharam, ela finalmente permitiu que uma lágrima caísse. Uma só. Ela a enxugou antes que o elevador chegasse ao térreo. No saguão, a noite paulista estava fria. O prédio continuava iluminado, arrogante. Cheio de nomes e sobrenomes gravados em metal, Marina caminhou até a saída lateral. Longe dos fotógrafos, seu celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela não via. Havia meses. Dr. Samuel Veiga. Advogado que tinha trabalhado para sua mãe antes de ela morrer. A mensagem dizia: Marina, eles anteciparam a reunião do conselho. Amanhã vão tentar vender parte da empresa sem saber que não tem mais controle sobre a dívida. O Grupo Ferraz comprou tudo hoje. O contrato antigo da sua mãe foi localizado. Preciso do broche. Marina parou na calçada. O vento levantou uma mecha de seu cabelo. Ela leu a mensagem de novo. Depois outra chegou. Não deixe Bianca ficar com a peça. Dentro dela está a gravação que prova por que sua mãe nunca assinou a renúncia das ações. Marina fechou os olhos. Por um instante, a imagem da mãe surgiu clara. Helena Duarte. Sentada na cozinha pequena, costurando a barra de um uniforme, com o broche preso à blusa, como se aquela joia simples fosse uma medalha de guerra. Marina abriu os olhos. Lá em cima, no 24º andar, a Elite ria. Bebia champanhe e celebrava a queda dela. Mas no mesmo prédio, sobre o vestido vermelho de Bianca, estava a chave de algo que poderia derrubar todos. E pela primeira vez naquela noite, Marina não sentiu medo. Sentiu apenas uma calma estranha. A calma de quem havia perdido o marido, a casa e o nome. Mas acabara de encontrar a verdade. Capítulo 2. A dor escondida. A manhã seguinte começou com uma chuva fina sobre São Paulo. Marina acordou no sofá do pequeno apartamento no bairro da Aclimação.
usando o mesmo vestido azul da noite anterior. Não tinha conseguido dormir de verdade, apenas fechar os olhos em intervalos curtos, sempre acordando com a voz de Rafael dentro da cabeça: "Você vai servir o café da Bianca." A frase voltava com detalhes: o salão, ou broche, as risadas, a mão de Rafael protegendo a amante, o silêncio dele quando a mãe a chamou de interesseira. Marina levantou devagar. O apartamento era simples, limpo, quase vazio. Tinha uma mesa de madeira antiga, 2 cadeiras, uma estante com livros de contabilidade e uma fotografia de Helena Duarte dentro de um porta-retrato barato. Na foto, sua mãe sorria diante de uma obra antiga da Monteiro Engenharia. Usava capacete branco, camisa clara e o broche de esmeralda preso ao peito. Por anos, Marina acreditou que aquela imagem fosse apenas uma lembrança de trabalho. Helena havia sido secretária administrativa da empresa na época em que o pai de Rafael ainda comandava tudo. Morreu quando Marina tinha 17 anos, deixando poucas coisas: o broche, uma caixa com recibos, cartas incompletas e a frase repetida até o fim: "Nunca aceite que digam que você não pertence a um lugar onde sua dignidade chegou antes de você." Marina nunca entendeu completamente. Agora começava a entender. O celular tocou. Era Dr. Samuel. Ela atendeu sem dizer alô. "Eles estão se movendo rápido", disse o advogado. Dona Lúcia marcou a reunião para hoje às 5. Vão tentar aprovar a entrada de um fundo ligado a Bianca. É uma manobra para diluir o que ainda existe de participação minoritária antiga. Bianca tem fundo. Dr. Samuel soltou um suspiro sem humor. Bianca tem um irmão com empresa de fachada. O dinheiro real vem de um empréstimo que a Monteiro pretende tomar usando obras públicas atrasadas como garantia. É uma loucura. Eles estão desesperados. Marina fechou os olhos. Rafael sabe o que deixam ele saber. Essa frase doeu porque parecia verdadeira. Rafael sempre fora inteligente. No início do casamento, Marina admirava a forma como ele entrava em reuniões difíceis, ouvia todos e tomava decisões rápidas, mas havia uma cegueira nele quando o assunto era a própria família. Dona Lúcia podia mentir com lágrimas nos olhos, e Rafael chamava aquilo de preocupação materna. Bianca podia sorrir escondendo uma faca, e ele via fragilidade. Com Marina era diferente. Para ela, ele exigia provas e, quando as provas existiam, se recusava a olhar. "Eu não estou com o broche", Marina disse. "Oi, Bianca estava usando. Foi por isso que me preocupei. A peça não é só sentimental. Sua mãe a mandou adaptar meses antes de morrer. Há um compartimento interno com uma pequena mídia antiga. Eu não sabia o conteúdo. Descobri ontem, quando encontrei as anotações dela no arquivo do meu antigo escritório." Marina sentiu o peito apertar. Minha mãe tinha ações da Monteiro. Havia um contrato de participação. Seu avô materno vendeu um terreno em Santos para a primeira grande obra da família Monteiro. Como parte do pagamento, recebeu direito a ações futuras e uma cláusula de preferência caso a empresa entrasse em recuperação informal ou perdesse controle da dívida principal. O problema é que seu avô morreu. Sua mãe tentou regularizar tudo. Foi pressionada a assinar uma renúncia. Segundo ela, nunca assinou. Mas existe uma renúncia? Existe, registrada em cartório, com assinatura contestável. Marina ficou em silêncio. Lembrou-se de Dona Lúcia, anos antes, dizendo que Helena era uma funcionária ingrata, uma mulher que confundira gentileza com direito. Na época, Marina achou estranho. Dona Lúcia nunca falava de empregados antigos, a menos que quisesse diminuí-los. Minha mãe morreu antes de provar a fraude. Sim. A palavra atravessou Marina. Ela se sentou. Por alguns segundos, o barulho da chuva pareceu distante. "Por que ninguém me contou?" "Porque você era menor de idade."
Depois, quando tentei localizar você, sua tia disse que não queria mexer nisso. Ela tinha medo, e quando você se casou com Rafael, achei que talvez tivesse escolhido deixar o passado quieto. Marina quase riu. Deixar quieto? Ela tinha passado 2 anos, sendo tratada como uma intrusa na casa construída sobre uma história que talvez pertencesse também à sua família. Oi, amai, Rafael. Ela disse. A confissão saiu sem defesa. Oi, Zai, respondeu o advogado, mais baixo. E talvez seja por isso que você aguentou mais do que devia. Marina olhou a fotografia da mãe. Eu aguentei porque achei que ele um dia enxergaria. Antes de Rafael virar aquele homem frio da noite anterior, havia existido outro. Eles se conheceram no corredor de um hospital particular em Pinheiros. A tia de Marina trabalhava como copeira e tinha sofrido um acidente indo de ônibus para o trabalho. Marina estava sem dinheiro para completar o depósito exigido pela internação. Rafael, que estava no hospital visitando um diretor da empresa, viu a discussão dela na recepção. Ele não perguntou o sobrenome, não perguntou se ela poderia pagar depois. Apenas se aproximou do balcão e disse, coloque na minha conta. Marina recusou. Ela insistiu. Ela disse que não aceitava favor de desconhecido. Ele respondeu com um sorriso cansado. Então aceite como empréstimo, depois você me devolve quando puder, com juros de um café. Ela pagou aquele café 1 semana depois. Numa padaria perto do hospital, Rafael chegou atrasado. Sem gravata. Cabelo molhado da chuva. Falou pouco sobre dinheiro e muito sobre o peso de nascer dentro de uma família que confundia amor com controle. Marina acreditou nele. Rafael parecia preso a um mundo que não tinha escolhido. Ela parecia excluída de um mundo que nunca deixavam escolher. De alguma forma, se reconheceram. O namoro foi rápido, o casamento, mais rápido ainda. Dona Lúcia foi contra desde o primeiro dia. Ela não é do nosso meio. Disse. Diante de Rafael, na mansão dos jardins, Rafael segurou a mão de Marina e respondeu, ela é minha escolha. Marina viveu por meses daquele gesto. Depois vieram as cobranças, as indiretas, os jantares em que ela era ignorada, as festas em que era apresentada apenas como Marina, nunca como esposa de Rafael. Depois veio Bianca, antiga colega de faculdade dele, filha de um empresário decadente, sempre presente em eventos, sempre pronta para ajudar, sempre sorrindo para Dona Lúcia. Bianca não entrou na vida deles como amante. Entrou como amiga da família. Essa foi a arma mais perigosa. Marina tentou avisar Rafael. Ele dizia que ela estava insegura. Quando Bianca começou a frequentar a empresa, Marina questionou. Ele dizia que ela era competente. Quando Dona Lúcia passou a levar Bianca para almoços de negócios, Marina estranhou. Ele dizia que a mãe precisava de companhia. Quando Bianca apareceu com um perfume que Marina tinha deixado no banheiro da suíte do casal, Marina perguntou. Rafael disse que ela estava procurando motivo para brigar. A confiança foi morrendo em doses pequenas, até que, na noite anterior, ele matou o restante diante de todos. O interfone tocou. Marina atendeu. Dona Marina. Tem uma entrega para a senhora, disse o porteiro. Ela desceu. Na portaria, recebeu uma caixa pequena, embrulhada em papel pardo. Não havia remetente, apenas seu nome escrito à mão. Dentro, havia um lenço de seda com manchas de maquiagem e um bilhete curto. Ela deixou isso cair ontem no banheiro da diretoria. Achei que a senhora deveria ver. Dona Nair. Marina abriu o lenço. No centro dele havia uma pequena lasca verde, esmeralda. O broche tinha sido danificado. Marina sentiu o ar faltar, não pela pedra em si, mas pelo que significava. Bianca havia usado a joia como troféu. Talvez sem saber que carregava prova. Se a peça quebrasse de vez, a mídia interna poderia se perder. Marina ligou para Dona Nair. A secretária atendeu no primeiro toque. Dona Marina,
Foi a senhora que mandou. Fui. Bianca entrou no banheiro rindo com uma amiga. Disse que ia mandar abrir o broche porque parecia antigo demais e talvez desse para trocar a pedra por algo mais moderno. A peça caiu na bancada. Um pedacinho soltou. Eu peguei antes que ela visse. Marina fechou os dedos sobre a lasca. O broche ainda está com ela. Está? Hoje de manhã ela chegou usando de novo. Sentou na sala da presidência como se já fosse dona. E Rafael? A pausa de Dona Nair respondeu antes da voz. Ele chegou cedo. Está diferente. Parece cansado. Mas ainda não enfrentou ninguém. Marina fechou os olhos. Era sempre assim. Rafael sofria. Mas não escolhia. Dona Nair. Preciso entrar na empresa antes da reunião. Eles bloquearam seu crachá. Oisai. Então, entre pelo arquivo do subsolo. Marina abriu os olhos. Como? A empresa antiga tinha entrada de serviço ligada ao estacionamento. Quase ninguém lembra. Sua mãe usava quando trabalhava até tarde. O coração de Marina bateu diferente. Minha mãe. Dona Helena não era só secretária. Menina. Quem fala isso nunca viu aquela mulher impedir a Monteiro de quebrar 3 vezes. Marina ficou sem resposta. Dona Nair continuou, agora com a voz trêmula. Eu fiquei calada por muito tempo. Todos nós ficamos. Mas ontem, quando vi aquela moça usando o broche da sua mãe para rir da senhora, eu senti vergonha de mim mesma. Marina apertou o telefone. Por que minha mãe nunca me contou? Porque queria proteger você e porque tinha medo de Dona Lúcia. O nome da sogra trouxe frio. O que Dona Lúcia fez? Dona Nair respirou fundo. Isso eu não posso dizer pelo telefone. Mas venha antes das 4, traga alguém de confiança. Marina pensou em Dr. Samuel, mas, antes de responder, uma mensagem apareceu na tela. Número desconhecido. Marina Duarte. Meu nome é Caio Ferraz. O Dr. Samuel me autorizou a falar com você. A dívida da Monteiro Engenharia foi comprada pelo meu grupo ontem à noite. O contrato da sua mãe muda tudo. Se quiser recuperar sua história, precisamos conversar hoje. Marina olhou para o nome Caio Ferraz. Ela conhecia aquele nome dos jornais de negócios, bilionário discreto, dono do Grupo Ferraz, investidor da Faria Lima, famoso por comprar empresas quebradas sem destruir empregos, nunca dava entrevistas longas, nunca aparecia em festas sem necessidade, era respeitado e temido. A segunda mensagem chegou. Marina. Uma coisa precisa ficar clara. Eu não comprei a dívida para salvar Rafael. Comprei porque sua mãe deixou uma cláusula que pertence a você. Marina sentou-se na cadeira da portaria. A chuva continuava caindo lá fora. No dia anterior, Rafael a obrigara a servir café para a amante dentro da empresa. Agora, um dos empresários mais poderosos de São Paulo dizia que a chave daquela empresa podia estar nas mãos dela, e a prova começava em um broche quebrado que Bianca ainda carregava no peito. Capítulo 3. O segredo começa a sangrar. Marina encontrou Caio Ferraz às 2 da tarde. No último andar de um prédio discreto na região da Paulista, o escritório dele não tinha ostentação exagerada, não havia estátuas douradas, tapetes berrantes ou fotos com políticos nas paredes. Havia madeira escura, vidro, livros de direito empresarial, mapas de obras brasileiras e uma vista larga de São Paulo sob céu cinza. Caio estava em pé quando ela entrou. Era um homem de 40 e poucos anos, alto, ombros largos, barba bem feita e olhar sério de quem não desperdiçava palavras. Usava terno azul marinho, sem nenhum detalhe chamativo. Ainda assim, sua presença ocupava a sala. Ele não estendeu a mão de imediato. Primeiro olhou para o rosto dela. Não com pena. Com respeito. Dona Marina, disse. Sinto muito pelo que aconteceu ontem. Marina ergueu o queixo. Se o senhor viu algum vídeo,
Saiba que eu não quero que isso seja usado como espetáculo. Eu vi porque me enviaram como parte da auditoria reputacional da empresa e concordo com a senhora. Humilhação não é ferramenta de negócio. Foi uma resposta simples. Por isso mesmo, Marina assentiu como um alívio. Dr. Samuel estava sentado à mesa, com uma pasta grossa à frente. Ao lado dele havia uma mulher de cabelos grisalhos, postura reta e óculos finos. Esta é Helena Prado, disse o advogado, perita em documentos. Trabalhou no caso da assinatura antiga. Marina quase sorriu com tristeza. Minha mãe também se chamava Helena. A perita assentiu. Oisai. E foi por causa dela que aceitei revisar isso. Caio indicou uma cadeira. Antes de qualquer documento, preciso ouvir da senhora uma coisa. Quer brigar pela empresa ou apenas recuperar o que é seu e sair? A pergunta era limpa. Não havia sedução. Não havia promessa fácil. Não havia aquele tom de homem rico acostumado a decidir a vida dos outros. Marina sentou-se. Eu quero a verdade e não quero que os funcionários paguem pela sujeira da família Monteiro. Caio observou-a em silêncio. Depois assentiu. Boa resposta. Dr. Samuel abriu a pasta. Dentro havia cópias de contratos amarelados, certidões de cartório, atas antigas, comprovantes de transferência, fotografias e uma folha com timbre da antiga Monteiro Construções, nome usado antes de virar engenharia e participações, Sr. Avu, Antônio Duarte. Vendeu um terreno em Santos para o fundador da Monteiro. Explicou o advogado. O pagamento foi parcialmente feito em dinheiro e parcialmente em participação futura. Na época, parecia uma promessa simples, mas houve registro em cartório. Livro 42. Folha 113. Marina sentiu o corpo inteiro reagir. Livro 42. Folha 113. Ela já havia visto esses números gravados na parte interna do broche da mãe. O broche. Exatamente. Diz, Dr. Samuel? Sua mãe gravou ali porque sabia que tentariam apagar o documento. A perita continuou. A suposta renúncia assinada por Helena Duarte 22 anos atrás é problemática. A pressão da caneta é irregular. A inclinação da assinatura não corresponde a cartas da mesma semana. Além disso, há indícios de montagem no reconhecimento de firma. Fraude, disse Marina. Fraude provável. Corrigiu a perita. Mas com a gravação interna do broche, talvez possamos provar a coação. Marina apertou as mãos. Que gravação? Dr. Samuel respirou fundo. Sua mãe gravou uma conversa com Dona Lúcia e o advogado antigo da família. Pelo que encontrei nas anotações, eles exigiram que ela renunciasse aos direitos em troca de manter o emprego e não envolver você em uma acusação falsa de furto. Marina ficou imóvel. Eu era criança. Você tinha 15 anos. A sala pareceu diminuir. Caio, que até então estava calado, empurrou um copo de água na direção dela. Marina pegou, mas não bebeu. Minha mãe ficou doente pouco depois. Dr. Samuel baixou os olhos. Sim. E eles sabiam que ela estava doente. Nós ainda não sabemos tudo. Marina ouviu a própria respiração. A dor antiga encontrou a dor nova. A mãe humilhada antes dela. A filha humilhada depois. O mesmo sobrenome. A mesma empresa. O mesmo padrão. Caio falou com cuidado. Dona Marina. A dívida principal da Monteiro estava nas mãos do Banco Bandeirantes. Meu grupo comprou essa dívida ontem. Isso nos dá poder de negociação imediato, mas, se a cláusula do seu avô for confirmada, a senhora tem direito de preferência sobre parte das ações convertidas, combinando a dívida comprada, a cláusula antiga e as irregularidades administrativas recentes. Podemos assumir controle sem quebrar a operação. Assumir controle. E ela repetiu,
Sim. Marina pensou em Rafael. No rosto dele quando disse que ela sairia com algum dinheiro para recomeçar. E Rafael. Caio não suavizou. Rafael será afastado se o conselho aprovar a reestruturação ou se as provas justificarem medida emergencial. Ele pode colaborar ou cair junto com a mãe. Marina olhou pela janela. São Paulo continuava indiferente. Milhões de pessoas atravessavam a tarde sem saber que, em uma sala silenciosa, a vida dela mudava de eixo. Eu não quero destruir Rafael. Ela disse. Caio não pareceu surpreso. Isso a senhora ainda diz porque amou o homem que ele poderia ter sido. A frase atingiu um lugar escondido. Marina encarou o empresário. E o senhor fala como se conhecesse arrependimento. O olhar de Caio endureceu por um instante. Depois ele respondeu. Conheço. Meu pai também ficou calado quando uma mulher honesta foi esmagada por gente rica demais para pedir desculpa. Essa mulher era sua mãe. Marina sentiu o coração falhar. Seu pai conheceu minha mãe? Conheceu. Ele era advogado júnior em uma negociação da Monteiro. Tentou ajudá-la, mas recuou quando ameaçaram destruir a carreira dele. Passou o resto da vida guardando essa culpa. Antes de morrer, deixou anotações sobre o caso. Foi assim que encontrei o nome Helena Duarte. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio de mortos. Helena Duarte, o pai de Caio. A verdade empurrada para baixo de contratos e sobrenomes. Marina bebeu a água. Então o senhor comprou a dívida por culpa herdada. Caio sustentou o olhar dela. No começo, sim. Depois li os relatórios que a senhora preparou nos últimos 2 anos. A Monteiro só não afundou antes, porque alguém sem cargo oficial corrigiu erros que diretores pagos não viram. Eu comprei porque há valor e porque a pessoa que entende esse valor foi tratada como serviçal. A palavra trouxe de volta a xícara de café. Marina fechou a mão. Eu vou entrar na empresa hoje. Dr. Samuel se inclinou. É arriscado. Bianca está com o broche. Caio respondeu sem hesitar. Então vamos recuperar. Marina balançou a cabeça. Não. Se o senhor aparecer comigo antes da reunião, Dona Lúcia vai esconder tudo. Eu entro pelo subsolo. Dona Nair vai me ajudar. Caio observou-a por alguns segundos. E se a pegarem? Ontem eles tiraram meu crachá diante da empresa inteira. O que mais podem tirar? A pergunta saiu amarga. Caio não respondeu. Mas havia no olhar dele uma atenção diferente. Não era pena, era a admiração contida. Às 3:30. Marina entrou pela lateral do estacionamento da Monteiro Engenharia, usando uma capa de chuva simples e o cabelo preso. Dona Naira esperava perto de uma porta antiga. Atrás de caixas de materiais de escritório, a secretária abraçou Marina rápido. Minha menina. Me perdoa. Marina segurou os ombros dela. Não agora. Depois a senhora me conta tudo. Dona Naira abriu a porta com uma chave pequena. Essa entrada era usada por sua mãe. Dona Helena dizia que porta dos fundos também leva à verdade quando a porta da frente está cheia de mentira. Marina sentiu vontade de chorar, mas não havia tempo. Elas subiram por uma escada de serviço até o andar administrativo. No corredor, o som da festa havia sido substituído por tensão. Funcionários cochichavam. Havia caixas sendo retiradas da sala de Marina. A placa com o nome de Bianca já estava sobre a mesa da presidência. Bianca Sala, diretora de Relações Institucionais. Marina leu e sentiu uma calma perigosa. Ela se deu cargo. Dona Nair fez uma careta. Dona Lúcia assinou a nomeação de manhã. Rafael não gostou, mas aceitou. Sempre aceitava. Elas seguiram até a sala da diretoria. A porta estava entreaberta. Bianca falava ao telefone. Claro que ele vai assinar. Rafael está emocionalmente cansado. Mas eu sei conduzir. Depois que o divórcio sair, Dona Lúcia transfere a cobertura para uso do casal. Não. Querido.
Marina não tem força para brigar. Ela nem sabe o que tinha naquele broche velho. Marina parou. Dona Naira arregalou os olhos. Bianca riu. Sim, ainda estou com ele. Vou mandar o ourives abrir depois da reunião. Se tiver pedra boa. Ótimo. Se não tiver, jogo fora. Aquela mulher precisa aprender que lembrança de pobre não vira joia de família. Marina sentiu a dor subir. Dona Nair segurou seu braço. Mas a porta da sala se abriu de repente. Rafael saiu do corredor lateral e viu Marina. Os dois ficaram parados. O mundo pareceu suspender. Ele estava sem paletó, com olheiras, o cabelo ligeiramente desarrumado. Pela primeira vez desde a noite anterior, parecia menos herdeiro e mais homem perdido. Marina, disse. Bianca virou-se dentro da sala. Seu rosto mudou ao ver a esposa ali. Como você entrou? Marina não olhou para ela. Olhou para Rafael. Eu vim buscar o que é meu. Ele fechou a expressão. Você não podia estar aqui. Curioso. Ontem eu não podia ser sua esposa. Hoje não posso nem buscar uma lembrança da minha mãe. A frase o atingiu. Rafael olhou para o broche no vestido de Bianca. Bianca. Devolve. A amante piscou. Ok. O broche. Dona Nair prendeu a respiração. Marina também. Era a primeira vez em muito tempo que Rafael contrariava Bianca, mas ela se recuperou rápido. Amor, isso é ridículo. Você vai defender essa mulher depois do que ela fez. Ela entrou escondida na empresa. Ela roubou documentos. Sua mãe tem razão. Ela quer destruir vocês. Rafael passou a mão pelo rosto. Eu disse para devolver. Bianca arrancou o broche do vestido, mas, antes de entregar, apertou a peça com força. Um clique pequeno ecoou. Marina avançou. Não. Tarde demais. O broche se abriu. Uma pequena cápsula metálica caiu no tapete. Bianca olhou para baixo. Confusa. Rafael também. Dona Nair levou a mão à boca. Marina se abaixou. Mas Bianca chutou a cápsula para longe. Que porcaria é essa? A cápsula rolou para debaixo da mesa. Rafael encarou Bianca. Você sabia que tinha algo dentro? Claro que não. Marina se ajoelhou e puxou a cápsula. Quando a pegou, percebeu que estava intacta. O alívio veio tão forte que quase derrubou suas pernas. Rafael olhou para a peça na mão dela. Marina. O que é isso? Ela se levantou devagar. Algo que você teria descoberto se tivesse me perguntado antes de me condenar. Bianca apontou para ela. Está vendo? Ela escondia coisa. Eu falei. Rafael olhou de Bianca para Marina. A dúvida finalmente apareceu. Pequena. Tardia. Mas real. Antes que ele dissesse qualquer coisa, Dona Lúcia entrou no corredor acompanhada do doutor Afonso Amaral. Ao ver Marina, a sogra ficou pálida por meio segundo. Ao ver a cápsula na mão dela, perdeu a cor de verdade. De onde você tirou isso? Perguntou Dona Lúcia. Marina segurou a cápsula junto ao peito. Do broche da minha mãe. Doctor. Afonso deixou cair a pasta que carregava. Papéis se espalharam no chão. Rafael olhou para o advogado. Por que o senhor está assustado? A boca de doutor Afonso se abriu, mas nenhuma resposta saiu. Dona Lúcia se recompôs. Rafael, mande essa mulher embora agora. Pela primeira vez, Rafael não obedeceu de imediato. Que cápsula é essa? Mãe. Dona Lúcia apertou a bolsa. Nada. Uma loucura de empregada antiga. Dona Nair avançou um passo. Dona Helena nunca foi louca. A voz dela saiu clara. Todos olharam. Dona Lúcia virou o rosto com desprezo. Você ainda trabalha aqui. Nair, cuidado. A secretária, que por décadas baixara a cabeça, ergueu o queixo. Trabalho. E por isso mesmo guardei cópias das câmeras de ontem. Bianca endureceu. Câmeras. Dona Nair olhou para Rafael. Seu Rafael.
A pasta que apareceu na bolsa da Dona Marina foi colocada lá por Bianca. Eu tenho a gravação. O corredor inteiro ficou mudo. Rafael virou-se lentamente para a amante. Bianca riu, mas sua voz falhou. Isso é mentira. Dona Nair tirou um pendrive do bolso. Mentira também foi o exame que a senhora mostrou para Dona Lúcia. Rafael congelou. Marina sentiu o choque antes de entender. Que exame? Ele perguntou. Bianca ficou branca. Dona Lúcia fechou os olhos por um segundo, como quem vê um prédio começar a ruir. Dona Nair falou baixo, mas cada palavra caiu como um martelo. O exame de gravidez que convenceu o senhor a pedir o divórcio não saiu de hospital nenhum. Foi impresso na sala de Bianca. Rafael cambaleou um passo. Bianca gritou. Essa velha está louca. Mas, naquele exato momento, o elevador executivo se abriu. Caio Ferraz saiu acompanhado de Dr. Samuel e 2 auditores. O corredor, antes dominado pelos Monteiro, pareceu mudar de dono. Caio olhou para Marina, depois para a cápsula na mão dela. Cheguei na hora certa, disse. Rafael o reconheceu imediatamente. Caio Ferraz. O que o senhor está fazendo na minha empresa? Caio não levantou a voz. Tecnicamente. Rafael. Essa pergunta precisa ser discutida na reunião do conselho. Ele entregou uma notificação a Dr. Afonso. Por quê? A partir de hoje, a dívida principal da Monteiro Engenharia não pertence mais ao banco, pertence ao meu grupo. Dona Lúcia levou a mão ao peito. Rafael ficou imóvel. Bianca olhou em volta. Como se procurasse uma saída, Caio voltou os olhos para Marina. E agora que o broche apareceu, talvez a empresa descubra que nunca pertenceu só aos Monteiro. Capítulo 4 A verdade diante de todos. Às 5 da tarde, a sala do conselho da Monteiro Engenharia estava cheia. A mesa oval de madeira escura refletia rostos tensos, diretores que, na noite anterior, riram baixo da humilhação de Marina. Agora evitavam olhar para a porta. O advogado doutor Afonso estava sentado com as mãos unidas, suando na testa. Dona Lúcia mantinha a postura rígida, mas os dedos apertavam a alça da bolsa, com força suficiente para marcar o couro. Rafael ocupava a cadeira principal, ou tentava ocupar. Havia algo quebrado nele. A revelação sobre Bianca, a cápsula escondida no broche, a compra da dívida por Caio Ferraz e a acusação contra a própria mãe tinham caído sobre ele como uma sequência de golpes, mas nenhum parecia doer mais do que a lembrança de Marina no salão, segurando uma xícara que ele a obrigara a servir. Bianca estava ao lado dele, mas não tocava mais seu braço. Sem o broche, parecia menos poderosa, ainda bonita, ainda bem vestida. Mas havia um desespero nos olhos. A mulher que, na noite anterior, se sentara como futura dona, agora parecia uma invasora tentando decorar o caminho de fuga. Dona Nair estava perto da parede, com o pendrive das câmeras nas mãos. Marina entrou por último. Não estava sozinha. Ao seu lado caminhava Caio Ferraz. Ela usava um conjunto branco simples, sem joias chamativas. O cabelo estava preso, no peito. O broche de esmeralda havia sido restaurado apenas o suficiente para permanecer fechado. A pequena rachadura na borda da pedra ainda era visível. Marina não mandou consertar totalmente. Queria que todos vissem a marca. O que tentaram quebrar ainda estava ali. Rafael se levantou quando a viu. Por reflexo. Por culpa. Por amor tardio. Talvez por tudo. Marina. Ela não respondeu. Caio puxou a cadeira para ela. Mas Marina não se sentou de imediato. Olhou em volta. Encarou cada rosto. Os diretores. Os acionistas. Os advogados. Dona Lúcia. Bianca. Rafael. A mesma elite que a vira servir café, agora seria obrigada a ouvi-la. Dr. Samuel colocou 3 pastas sobre a mesa.
Esta reunião extraordinária foi solicitada pelo Grupo Ferraz, atual detentor da dívida principal da Monteiro Engenharia e Participações, e por Marina Duarte, interessada legítima em direitos patrimoniais vinculados a contratos antigos da companhia. Dona Lúcia riu com desprezo. Interessada legítima. Essa mulher é ex-esposa do meu filho. Nada mais. Marina finalmente falou. A senhora tinha muita certeza disso ontem. A frase silenciou parte da sala. Dona Lúcia estreitou os olhos. Você invadiu esta empresa. Manipulou funcionários. Trouxe um investidor para nos ameaçar. O que você quer? Dinheiro, vingança. Marina colocou a mão sobre o broche. Quero devolver cada mentira ao seu verdadeiro dono. Rafael fechou os olhos. Ele conhecia aquela calma. Marina ficava assim quando estava prestes a desistir de convencer alguém e apenas mostrar a verdade. Caio permaneceu em pé ao lado dela. Mas não falou. Era importante que a voz fosse dela. Dr. Samuel abriu a primeira pasta. Contrato registrado no cartório do 17 grau, Ofício de Notas de São Paulo, livro 42, folha 113. Firmado entre Antônio Duarte e Geraldo Monteiro, fundador da empresa. O contrato estabelece participação futura de 16% nas ações da então Monteiro Construções, com cláusula de preferência em caso de endividamento estrutural ou reorganização societária. Um diretor antigo, Senhor Vidal, ajustou os óculos. Eu ouvi falar desse contrato, mas disseram que a família Duarte tinha renunciado. Dr. Samuel abriu a segunda pasta. Disseram, esta é a suposta renúncia de Helena Duarte, filha de Antônio Duarte e mãe de Marina. A assinatura foi periciada. Há indícios consistentes de falsificação e montagem no reconhecimento de firma. Dona Lúcia bateu a mão na mesa. Indícios não são prova. Marina olhou para ela. Por isso trouxe a gravação. O ar da sala mudou. Bianca olhou para Dona Lúcia. Rafael ficou pálido. Dr. Afonso sussurrou. Lúcia. Ela o fuzilou com o olhar. Cale a boca. Marina abre o broche. Com cuidado, retirou a cápsula metálica. Era pequena. Antiga. Quase frágil. Dr. Samuel conectou a mídia a um aparelho preparado pelos auditores. Houve alguns segundos de ruído. Depois, uma voz feminina surgiu na sala. A voz de Helena Duarte. Tremula. Ma firme. Dona Lúcia. Eu não posso assinar uma renúncia que prejudica minha filha. Outra voz, mais jovem, mais dura, respondeu. Você devia pensar na sua filha antes de mexer com gente que pode acabar com a vida dela. Marina não piscou. Rafael olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. A gravação continuou. Helena disse, meu pai vendeu aquele terreno confiando na palavra de Geraldo Monteiro. Vocês devem isso à minha família? Dona Lúcia respondeu, família, você era funcionária. Coloque-se no seu lugar. A mesma frase, com outras roupas, atravessara décadas até chegar a Marina. Na gravação, um homem falou. Era a voz do antigo advogado da empresa. Helena. Assim, nós podemos registrar uma acusação de furto contra sua filha, uma caneta, um relógio, um documento que sumiu. Não importa. Ela é menor. Pobre. Assustada. Quem o juiz vai ouvir? Marina sentiu as pernas fraquejarem. Caio deu um passo discreto, pronto para ampará-la, mas ela se manteve de pé. Na gravação, sua mãe respondeu, vocês não vão tocar na minha filha. Dona Lúcia riu. Então assine. Helena disse, mais baixo, eu posso morrer pobre, mas minha filha um dia vai saber que a mãe dela não se vendeu. O áudio terminou com ruído. Ninguém falou. O silêncio era tão pesado que parecia ter corpo. Rafael se levantou devagar. Mãe, Dona Lúcia estava pálida. Isso é uma gravação velha.
Fora de contexto. Marina olhou para ela. Fora de contexto, foi a senhora me chamar de interesseira na empresa, construída também sobre a dívida que tinha com a minha família. Dona Lúcia perdeu a elegância por um instante. Você não é herdeira de nada. Seu avô foi pago. Sua mãe aceitou o lugar dela. Minha mãe recusou o lugar que a senhora queria dar a ela. Rafael bateu a mão na mesa. Chega. Mãe. A senhora ameaçou uma adolescente. Dona Lúcia virou para ele, furiosa. Eu protegi esta família. De quê? De gente que se aproxima querendo subir. A frase saiu tão alta que atravessou a sala. Marina sentiu o velho peso. Mas agora ele não a esmagava, apenas revelava Dona Lúcia. Caio falou pela primeira vez. Dona Lúcia. Sua preocupação com o sobrenome custou caro. A dívida comprada pelo Grupo Ferraz soma 380 milhões de reais. Pelas cláusulas de conversão e pelo contrato Duarte, Marina tem direito de exercer preferência sobre participação relevante. Além disso, a auditoria encontrou pagamentos irregulares a empresas ligadas à senhorita Bianca Salles. Bianca se levantou. Isso é mentira. Dona Nair conectou o pendrive das câmeras. A imagem do dia anterior apareceu na tela grande. Bianca entrando na sala de arquivos. Bianca retirando uma pasta da gaveta. Bianca colocando documentos na bolsa de Marina, que estava pendurada atrás de uma cadeira. A sala assistiu em silêncio. Depois apareceu outra gravação. Bianca no computador da sala de presidência. Ela abria um arquivo com timbre falso de hospital, digitava informações, imprimia o documento e colocava dentro de uma pasta rosa. Rafael levou a mão à boca. Bianca gritou. Eu estava fazendo um modelo. Isso não prova nada. Dona Nair falou. Sem medo. Prova que a senhora mentiu quando disse que recebeu o exame do hospital e temos o registro da impressora. Dr. Samuel acrescentou. Também temos extratos indicando o pagamento a uma clínica que confirmou não ter realizado exame algum. A documentação será entregue às autoridades. Bianca olhou para Rafael. Amor, você não vai acreditar neles, né? Eu fiz tudo porque sua mãe disse que Marina ia arrancar dinheiro de você. Eu te amo. Rafael recuou. Foi um recuo pequeno. Mas para Bianca, foi como cair de um prédio. Não me chama de amor. Ele disse. A voz saiu rouca. Bianca perdeu a máscara. Agora você vai bancar o homem arrependido. Você quis se livrar dela tanto quanto eu quis. Você me colocou na cadeira dela. Você mandou ela servir café. Você gostou quando todo mundo viu que eu era a escolhida. Rafael fechou os olhos. A verdade doía porque não era toda falsa. Ele havia gostado, por alguns minutos, na noite anterior, sentira o prazer miserável de mostrar controle, de calar a mulher que o fazia se sentir questionado, de provar à mãe que ainda era um monteiro. Agora via o tamanho da própria covardia. Marina também ouviu. E não desviou o olhar. Dona Lúcia tentou recuperar o comando. Rafael, não permita que essa mulher e esse investidor tomem nossa empresa. Caio tirou um documento da pasta. Talvez a senhora ainda não tenha entendido. A negociação principal já foi concluída. O conselho está aqui para formalizar os efeitos. Dona Lúcia riu, nervosa. Você não pode anunciar aquisição sem aprovação. Marina caminhou até a ponta da mesa. Ele não anunciou. Todos olharam para ela. Marina colocou sobre a mesa uma certidão de casamento. Rafael ficou paralisado. Bianca arregalou os olhos. Dona Lúcia leu o documento de longe. Se me entender de imediato. Marina falou com clareza. Eu assinei meu divórcio ontem pela manhã, no cartório. Antes da festa, Rafael tinha deixado os documentos prontos havia semanas, só não sabia que eu também estava pronta para sair. Hoje, às 11. Casei-me, civilmente, com Caio Ferraz, sob regime de separação total de bens. A sala explodiu em murmúrios.
Rafael parecia ter levado um soco. Você casou. A pergunta saiu baixa. Marina olhou para ele sem crueldade. Você me expulsou do seu lado antes mesmo de o papel secar. Ele abaixou a cabeça. Caio não sorriu. Não fez pose de vencedor. Apenas colocou a mão sobre a mesa, perto da de Marina, sem tocá-la em público. Marina continuou. Mas este casamento não comprou minha dignidade. Ele protegeu uma operação que eu escolhi conduzir. O Grupo Ferraz adquiriu a dívida. Eu exerci a cláusula Duarte. A auditoria comprovou fraude na renúncia. E, por meio da holding criada hoje, a nova composição passa a controlar 52% da Monteiro Engenharia e Participações. Dona Lúcia ficou de pé. Isso é roubo. Marina a encarou. Não. Roubo foi ameaçar minha mãe. Roubo foi falsificar renúncia. Roubo foi usar uma amante para me acusar. Roubo foi achar que uma mulher humilde não sabia ler contrato. A frase atravessou a sala como trovão. Caio entregou o documento final a Rafael. Como novo controlador operacional, o Grupo Ferraz manterá os empregos, honrará contratos e abrirá a investigação independente. Dona Lúcia Monteiro está afastada do conselho. Bianca Salles está demitida por justa causa e será processada. Dr. Afonso terá suas condutas encaminhadas à ordem. Dr. Afonso afundou na cadeira. Bianca começou a chorar. Dona Lúcia apontou para Marina. Você destruiu minha família. Marina segurou o broche. Não, eu só acendi a luz. Rafael olhou para a esposa que já não era sua. Havia lágrimas nos olhos dele. Marina, tu é? Ela levantou a mão, pedindo silêncio. Não agora. Ele obedeceu. Pela primeira vez. Obedeceu ao limite dela, mas Dona Lúcia ainda tinha uma última arma. Ela abriu a bolsa com pressa e tirou um envelope antigo. Se querem falar de verdade, então falemos de toda a verdade. Dr. Samuel reagiu. Dona Lúcia, não faça isso. Marina sentiu o sangue gelar. Dona Lúcia sorriu com desespero. Essa mulher está se achando herdeira de Helena Duarte, mas talvez nem saiba quem é o próprio pai. A sala voltou a congelar. Rafael ergueu a cabeça. Caio ficou imóvel. Dona Lúcia jogou o envelope sobre a mesa. Dentro havia uma certidão antiga, uma fotografia e um exame de DNA amarelado. Marina olhou para os papéis e, pela primeira vez naquela reunião, sua voz falhou, porque a fotografia mostrava Helena Duarte ao lado de Geraldo Monteiro, pai de Rafael, e no verso havia uma frase escrita à mão. Marina precisa saber quando estiver pronta. Capítulo 5. Justiça e silêncio. O silêncio depois da fotografia foi diferente de todos os outros. Não era o silêncio da vergonha. Não era o silêncio do medo. Era o silêncio de uma história que, ao ser aberta, ameaçava ferir até quem já estava ferido demais. Marina olhou para a imagem sobre a mesa. Sua mãe era jovem, bonita, com o mesmo broche de esmeralda preso à blusa. Ao lado dela, Geraldo Monteiro, fundador da empresa. Sorria com uma ternura que Marina nunca vira nas fotos oficiais penduradas pela mansão dos Jardins. No verso. A frase parecia gritar. Marina precisa saber quando estiver pronta. Rafael não respirava direito. Se aquela fotografia significasse o que Dona Lúcia queria insinuar, tudo ficaria mais cruel. Não apenas por causa da herança, não apenas pela empresa, mas porque Marina e Rafael teriam sido empurrados para um casamento marcado por um segredo monstruoso. Dona Lúcia percebeu o impacto e tentou recuperar o poder pelo veneno. Vejam como são as coisas, disse, com a voz tremendo de vitória desesperada. A moça humilde talvez seja mais Monteiro do que imaginava. Talvez todo esse casamento tenha sido uma vergonha maior do que ela pensa. Rafael empurrou a cadeira para trás. Cala a boca. Mãe. Desta vez, a frase saiu como ordem. Dona Lúcia abriu a boca.
Chocada, ele nunca havia falado assim com ela. Rafael caminhou até Marina, mas parou antes de chegar perto demais. Havia limites novos ali. Limites que ele havia criado com a própria crueldade. Marina, ele disse, com a voz quebrada. Eu não sabia. Juro que eu não sabia. Ela não olhou para ele. Continuava olhando a fotografia. Caio fez um sinal discreto para Dr. Samuel. O advogado pegou os papéis do envelope com cuidado. Este exame precisa ser analisado. A data é antiga. O laboratório nem existe mais com esse nome. Dona Lúcia riu. Claro. Agora vocês vão duvidar do que não convém. Doctor. Samuel ergueu os olhos. Eu duvido de tudo que passou pelas suas mãos. A frase foi simples, mas devastadora. Dona Lúcia recuou. Caio falou com firmeza. Marina, a decisão é sua. Encerramos a reunião agora e tratamos isso em particular, ou continuamos apenas com os temas empresariais? Marina respirou fundo. Sentiu, pela primeira vez, o peso de estar no centro de uma tempestade que começara antes de seu nascimento. Por anos, acreditou que sua dor vinha de não pertencer. Agora descobria que talvez toda a sua vida tivesse sido manipulada por pessoas que sabiam demais. Mas havia uma coisa que Dona Lúcia não esperava. Marina já não era a adolescente assustada que a mãe tentou proteger. Ela ergueu o rosto. Continuamos. Rafael fechou os olhos, como se a palavra o atingisse e ao mesmo tempo o libertasse. Marina pegou a fotografia. Esta parte da minha vida não será decidida nesta mesa por quem mentiu a vida inteira. Vou fazer um exame novo, por meios legais. E vou enfrentar a verdade quando ela vier, mas hoje não estamos aqui para transformar meu nascimento em espetáculo. Estamos aqui porque uma empresa foi usada para humilhar pessoas e esconder crimes. Dona Lúcia perdeu o sorriso. Marina colocou a foto ao lado do broche. Se Geraldo Monteiro foi meu pai ou não, isso não muda o que a senhora fez com minha mãe. Não muda a falsificação. Não muda a ameaça. Não muda a Bianca forjando provas. Não muda Rafael me expondo diante dos funcionários. Não muda o fato de que vocês riram quando acharam que eu não tinha nada. Ela olhou ao redor. Agora vão aprender que dignidade não depende de sobrenome. Caio assentiu. O conselho votou sob orientação jurídica e pressão dos fatos. Dona Lúcia foi afastada por unanimidade dos poderes executivos e suspensa do conselho até a conclusão da investigação. Dr. Afonso renunciou na mesma hora. Antes que fosse formalmente removido, Bianca tentou sair da sala, mas foi informada de que os acessos ao sistema, ao cartão corporativo e ao estacionamento já estavam bloqueados. Vocês não podem fazer isso comigo. Ela gritou. Marina olhou para ela sem ódio. Você fez isso com você mesma. Bianca riu chorando. Você acha que venceu porque casou com um bilionário? Marina deu um passo à frente. Não. Eu venci no dia em que parei de pedir para ser escolhida por quem me tratava como sobra. Bianca não teve resposta. Seu salto bateu forte no chão quando saiu escoltada por 2 seguranças. Desta vez, não havia broche. Não havia cadeira de diretora. Não havia Rafael protegendo sua saída. No corredor, funcionários assistiam em silêncio. Alguns tinham visto Marina ser humilhada. Agora viam Bianca cair. Mas Marina não sorriu. Não queria aplauso. Queria fim. Dona Lúcia permaneceu na sala, sentada, como se o corpo não obedecesse mais. A mulher que por décadas controlara jantares, heranças, casamentos e silêncios, agora não controlava nem a própria expressão. Rafael se aproximou dela. Por quê? Perguntou. Dona Lúcia olhou para o filho. Por um instante, pareceu velha. Eu fiz tudo por você. Rafael balançou a cabeça. Não. A senhora fez tudo por medo de perder o comando. Você não entende o que é carregar um sobrenome. Eu entendo agora o que é se esconder atrás dele. A resposta a calou.
Marina ouviu de longe. Não sentiu satisfação. Sentiu apenas cansaço. Quando a reunião terminou, a noite já havia caído sobre a Faria Lima. O mesmo prédio que na véspera brilhava com festa agora parecia mais frio, mais real. Funcionários aguardavam comunicados, diretores corriam para salvar reputações, jornalistas ligavam sem parar. O mercado saberia da aquisição em poucas horas. Caio acompanhou Marina até a sala pequena do arquivo antigo. A sala que tinham tentado esvaziar, caixas ainda estavam no chão, pastas espalhadas. A cadeira simples onde Marina passara tantas tardes estava encostada na parede. Sobre a mesa havia marcas de copos, poeira e um vaso com uma planta quase seca. Marina tocou a mesa. Foi aqui que eu entendi a empresa melhor do que muita gente lá em cima. Caio ficou na porta, e é por isso que quero que assuma a área de reestruturação com cargo, salário, poder e equipe. Ela olhou para ele, como sua esposa, como Marina Duarte. A resposta a emocionou mais do que deveria. O casamento com Caio havia sido rápido, civil, silencioso. Não nasceu de paixão impulsiva, nasceu de confiança, estratégia e de uma conversa difícil durante a madrugada. Caio havia dito: eu posso proteger a operação, mas não quero ser dono da sua história. Marina respondeu: então não me peça para ser peça de vitrine. Ele prometeu separação total de bens, transparência e liberdade para ela sair quando quisesse, no cartório, com Dr. Samuel e Dona Nair como testemunhas. Caio segurou a caneta e perguntou uma última vez: tem certeza? Marina disse: tenho certeza de que não quero mais ser apagada. Aquele casamento, para muitos, pareceria golpe de novela. Para Marina, tinha sido ponte, uma ponte para atravessar uma guerra sem se ajoelhar, mas ponte não era prisão. Caio parecia entender isso. Eu não sei o que seremos depois de hoje. Ela disse. Ele assentiu. Nemu, mas sei o que não quero ser. Ok. Mais um homem usando sua dor para parecer herói? Marina sentiu os olhos arderem. Obrigada. Caio deu um sorriso pequeno. Não precisa me agradecer por fazer o mínimo. Do corredor, veio uma batida leve. Rafael estava parado na porta. Caio olhou para Marina. Quer que eu fique? Ela pensou por um instante. Não, mas fique por perto. Caio saiu sem drama. Rafael entrou devagar. O homem que havia mandado Marina servir café para a amante parecia ter envelhecido anos em um dia. O terno estava amarrotado. Os olhos vermelhos, o orgulho, que antes o deixava maior, agora parecia peso sobre os ombros. Ele parou a alguns passos dela. Eu não vim pedir para você voltar. Marina respirou. Que bom. A resposta doeu nele. Mas ele aceitou. Eu vim dizer que você tinha razão. Ela esperou. Rafael engoliu em seco. Eu escolhi o silêncio. Escolhi minha mãe. Escolhi a versão que me deixava menos culpado. Quando Bianca apareceu com aquele exame, eu quis acreditar porque isso me dava uma desculpa para fazer o que eu já estava fazendo por covardia. Marina sentiu a dor antiga se mover. Você me chamou de interesseira. Oisai. Deixou sua mãe me chamar de oportunista? Oisai. Mandou retirarem meu crachá. Oisai. Me obrigou a servir café para a mulher que usava a joia da minha mãe. Rafael levou a mão ao rosto. Uma lágrima caiu antes que ele conseguisse impedir. Oisai. Marina. E nenhuma desculpa cobre isso. Ela o observou durante muito tempo. Sonhou com aquele momento. Rafael arrependido. Rafael vendo. Rafael entendendo. Mas agora que estava ali, o arrependimento dele não apagava a cena. Não devolvia a aliança ao significado antigo. Não retirava Bianca do salão. Não fazia Dona Lúcia calar antes da ferida. Você quer perdão? Ela perguntou. Ele demorou. Quero.
mas não tenho o direito de pedir. Foi a primeira resposta honesta. Marina olhou para o broche em sua mão. Minha mãe passou a vida tentando me proteger de uma verdade. Eu passei meu casamento tentando proteger você da sua. No fim, nós duas nos machucamos. Rafael abaixou a cabeça. Eu vou colaborar com a auditoria. Vou depor contra Bianca. Contra o Dr. Afonso. Contra quem for necessário. E contra minha mãe. Se for preciso... Marina fechou os olhos por um segundo. Não faça isso por mim. Não. Vou fazer porque é certo. Ela assentiu. Era um começo, não uma absolvição. E a empresa? Ele perguntou. Vai continuar. Os funcionários não têm culpa dos pecados da sua família. Marina olhou para ele com tristeza. Você vai descobrir quem é quando ninguém estiver aplaudindo seu sobrenome. Rafael chorou em silêncio. Desta vez, ela não o consolou. Algumas dores precisam ser sentidas por quem as causou. Nos meses seguintes, a aquisição da Monteiro Engenharia pelo Grupo Ferraz virou assunto em jornais de economia e colunas sociais. A imprensa adorou a narrativa da esposa humilhada que voltou como controladora. Tentaram transformar Marina em personagem de escândalo. Ela recusou todas as entrevistas sensacionalistas, aceitou apenas uma nota oficial. A empresa seguirá funcionando, os empregos serão preservados, a auditoria será concluída. A verdade não será usada como espetáculo, mas como base para a reconstrução. A frase circulou mais do que qualquer foto. Bianca respondeu a processo por falsidade documental, desvio de recursos e danos à imagem da companhia. Seus antigos amigos sumiram. As festas para as quais antes era convidada deixaram de incluí-la. Sem o acesso ao sobrenome Monteiro, descobriu que muitas portas nunca tinham sido dela. Dona Lúcia deixou a mansão dos Jardins por ordem judicial, ligada à disputa patrimonial, e foi morar temporariamente em uma propriedade menor da família em Campinas. Pela primeira vez em décadas, não tinha motorista à disposição, nem cartão corporativo, nem secretária para organizar sua arrogância. Dr. Afonso foi investigado. Dona Nair foi promovida a diretora administrativa honorária no processo de reestruturação. Seu Arnaldo continuou na portaria. Mas no primeiro dia de Marina como diretora de reestruturação, ele não pediu crachá. Apenas abriu a porta e disse: Bem-vinda de volta. Dona Marina... Ela sorriu. Agora o crachá eu faço questão de usar. No crachá novo não havia Monteiro. Havia Marina Duarte Ferraz, diretora de reestruturação e governança. Caio viu o crachá e perguntou. Com cuidado, quer mesmo manter Ferraz? Marina tocou o nome. Por enquanto, sim, não porque pertenço a você, porque escolhi. O casamento deles continuou discreto. Moravam em endereços separados no início, almoçavam juntos quando podiam, trabalhavam muito, conversavam com honestidade rara. Caio nunca tentou apressar toque. Amor ou perdão que não era dele receber. Com o tempo, Marina passou a confiar no silêncio dele. Era um silêncio diferente do de Rafael. O silêncio de Caio não a abandonava. Acompanhava. 3 meses depois, o exame de DNA confirmou a última verdade. Geraldo Monteiro não era pai biológico de Marina. A certidão antiga apresentada por Dona Lúcia era falsa, montada com fragmentos de documentos e um exame inconclusivo manipulado, mas a fotografia era real. Helena Duarte e Geraldo haviam sido próximos, não amantes. Como Dona Lúcia insinuara, sócios silenciosos, em um acordo que ele pretendia honrar antes de morrer. Dr. Samuel encontrou a peça final em um cofre antigo do escritório de advocacia, uma carta de Geraldo Monteiro, endereçada a Helena, nunca entregue. Marina leu sozinha, no arquivo antigo da empresa, com o broche sobre a mesa. Helena, se esta carta chegar às suas mãos, é porque falhei em resolver em vida o que prometi ao seu pai.
A família Duarte não nos vendeu apenas um terreno. Vocês nos deram a chance de construir nosso primeiro grande contrato. A participação de vocês é legítima. Lúcia teme que qualquer reconhecimento diminua o nome Monteiro. Eu penso o contrário. O nome só vale alguma coisa quando honra suas dívidas. Se um dia eu não estiver aqui, proteja Marina. Ela não carrega meu sangue, mas carrega algo mais raro nesta empresa verdade. O broche que você usa é pequeno, mas será maior do que todos os anéis da minha família se um dia precisar provar o que tentarem negar. Perdoe minha demora. Geraldo. Marina terminou a leitura com lágrimas silenciosas. A carta não fazia dela filha de um homem rico. Fazia algo maior. Confirmava que sua mãe não tinha sonhado, mentido ou exagerado. Helena Duarte havia sido traída, mas não estava errada. Naquela tarde, Marina foi ao cemitério simples onde sua mãe estava enterrada, levou flores brancas e o broche restaurado. A rachadura continuava visível, preservada a pedido dela. Caio a acompanhou, mas ficou alguns passos atrás. Marina se ajoelhou diante da lápide. Mãe, sussurrou. Eles tentaram usar sua joia para me lembrar que eu não tinha lugar. Ela tocou o broche, mas era uma chave. O vento passou leve entre as árvores. Marina sorriu chorando. Eu não sei se fiz tudo certo. Casei de novo rápido demais para o mundo entender. Comprei uma briga grande demais para uma mulher cansada. Ainda acordo algumas noites ouvindo aquela frase na empresa, mas hoje eu sei uma coisa. Ela respirou fundo. Eu não fui humilhada porque era pequena. Fui humilhada porque eles tinham medo do que eu carregava. Caio se aproximou apenas quando ela estendeu a mão. Eles ficaram lado a lado em silêncio. Depois Marina tirou do bolso a aliança que havia deixado no pires na noite da humilhação. Rafael mandara devolver semanas antes. Dentro de uma caixa simples, com um bilhete. Eu não mereço que você guarde isso, mas talvez mereça ver o que perdeu. Vou passar a vida tentando me tornar alguém que não repita o homem daquela noite. Marina não respondeu ao bilhete, mas guardou a aliança até saber o que fazer. Agora, diante do túmulo da mãe, ela colocou o anel dentro de uma pequena caixa de madeira, junto com uma cópia da carta de Geraldo. Não era rancor, era encerramento. Eu não vou carregar isso no dedo nem no peito, disse. Caio perguntou. E onde vai deixar? Marina olhou para a lápide. Aqui, onde minha história começou antes de tentarem reescrever. Na semana seguinte, houve uma nova reunião geral na empresa. Desta vez, não foi um gala. Não teve champanhe. Não teve fotógrafos posando funcionários como decoração. Foi no auditório principal, com cadeiras simples e transmissão interna para todas as filiais. Marina subiu ao palco usando um blazer claro e o broche de esmeralda. Todos viram. Rafael estava na primeira fila, sem cargo executivo, apenas como colaborador temporário da auditoria. Dona Lúcia não foi convidada. Bianca, muito menos. Caio ficou no fundo, longe dos holofotes. Marina pegou o microfone. Meses atrás, neste prédio, eu fui humilhada diante de muitos de vocês. O auditório prendeu a respiração. Alguns riram. Alguns se calaram. Alguns tiveram medo. Eu entendo o medo. Não justifico a crueldade. Ela olhou para os funcionários. A partir de hoje, a Monteiro Engenharia deixa de ser uma empresa sustentada por silêncio. Quem trabalha aqui terá canal seguro para denunciar abuso, fraude e perseguição. Nenhum sobrenome estará acima das regras. Aplausos começaram baixos. Depois cresceram. Marina ergueu a mão, pedindo calma, mas eu não vim falar só de controle. Vim falar de memória. Esta empresa foi construída por engenheiros, pedreiros, secretárias, motoristas, porteiros, copeiras, contadores e pessoas que nunca tiveram foto na parede. Minha mãe foi uma delas. A voz embargou.
mas não quebrou. Durante muitos anos, disseram que ela era apenas uma funcionária. Hoje, o arquivo histórico da empresa passa a levar o nome dela. No telão apareceu Arquivo Helena Duarte, Dona Nair Corru. Seu Arnaldo enxugou os olhos. Rafael abaixou a cabeça. Caio sorriu de leve. Quase invisível, Marina tocou o broche. Esta joia foi usada para me diminuir. Hoje ela volta como símbolo de uma promessa. Ninguém aqui será tratado como pequeno para que outro se sinta grande. O auditório se levantou. Os aplausos vieram fortes, longos, humanos. Marina não sorriu como vencedora. Sorriu como alguém que finalmente conseguia respirar. Mais tarde, quando o auditório esvaziou, Rafael se aproximou. Ele parou a uma distância respeitosa. Foi bonito. Foi necessário? Ela respondeu. Ele assentiu. Eu vou embora de São Paulo por um tempo. Aceitei trabalhar numa obra social ligada à reconstrução de moradias no litoral, sem cargo alto, sem sobrenome na placa. Marina olhou para ele. Parece um bom começo. Não estou dizendo isso para parecer nobre. Oh, Isai. Ele respirou fundo. Você está feliz. Marina pensou antes de responder. Estou em paz alguns dias. Em outros, ainda estou aprendendo. Rafael aceitou. Caio cuida bem de você. Ela olhou para o fundo do corredor, onde Caio conversava com Dona Nair. Ele não tenta cuidar da minha vida. Isso já é muito. Rafael sorriu com tristeza. Eu devia ter aprendido isso antes. Devia. Não havia crueldade na resposta. Só verdade. Rafael assentiu, com lágrimas nos olhos. Adeus. Marina. Ela respondeu depois de um segundo. Seja melhor. Rafael. Ele foi embora. E, desta vez, Marina não sentiu vontade de correr atrás do homem que partia. Meses depois, numa manhã de domingo, ela recebeu uma caixa entregue por motoboy em seu apartamento. O remetente era o antigo escritório de Dr. Samuel. Dentro havia uma última carta de Helena Duarte. Encontrada entre documentos restaurados, Marina abriu com as mãos trêmulas. Minha filha, se um dia você estiver lendo isto, talvez eu não esteja ao seu lado para explicar. Então preciso que saiba, o broche não vale pelo ouro, nem pela pedra. Vale porque foi a primeira coisa bonita que comprei com meu próprio dinheiro. Usei quando achei que podia entrar em salas onde ninguém esperava me ver. Usei quando tive medo. Usei quando disseram que eu não pertencia. Um dia, talvez alguém tente arrancar de você algo que parece pequeno. Uma joia, uma palavra, um lugar à mesa, uma aliança, um emprego, um nome. Não se engane. Às vezes, o que eles tentam tirar primeiro é exatamente aquilo que prova quem você é. Não viva para vencer gente cruel. Viva para não se tornar igual a ela. E, se precisar recomeçar, recomece com a cabeça erguida. O mundo costuma chamar de orgulho aquilo que, em mulheres como nós, é apenas sobrevivência. Com amor. Mamãe. Marina chorou como não chorava desde a morte da mãe. Caio estava na cozinha, preparando o café. Quando a viu, não perguntou nada de imediato, apenas se aproximou e sentou ao lado dela no chão da sala. Ela entregou a carta. Ele leu em silêncio. Depois segurou a mão dela. Ela conhecia você muito bem. Marina encostou a cabeça no ombro dele. Ela me deixou uma empresa, uma briga e um broche quebrado. Caio sorriu. E uma frase que vale mais do que tudo isso. Marina fechou os olhos. Lá fora, São Paulo acordava barulhenta, cheia de pressa. Buzinas, prédios, gente indo e voltando. Dentro do apartamento, havia café fresco, luz entrando pela janela e uma paz que não precisava provar nada a ninguém. O broche estava sobre a mesa. A rachadura na esmeralda continuava ali, não como defeito,
Como testemunha, Marina pegou a peça e prendeu ao peito. Desta vez, ninguém a usava para tomar seu lugar. Desta vez, ela mesma escolhia onde ficar e, em algum lugar entre a memória da mãe, o silêncio respeitoso de Caio e a ausência finalmente leve de Rafael, Marina entendeu que a grande aquisição de sua vida não tinha sido uma empresa, tinha sido a própria voz.